A revista de imprensa hoje é comentada pelo dirigente da FNE, Joaquim Santos. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Hoje sei que os temas de educação acabam por chamar a atenção, com particular destaque para alguns jornais que trazem o assunto nas primeiras páginas, sobretudo os professores que fazem fila nos centros de emprego. Ainda há pouco ouvimos nesta edição em direto o ministro Nuno Crato dizer que não há razões para que os professores acorram desde já aos centros de emprego, porque a situação vai ficar resolvida antes do arranque do ano escolar. Está convencido que vai ser assim? O grande problema é que o ano escolar começou no dia 1 de setembro e esses professores, segundo o que acabámos de ouvir o Ministro há pouco tempo, estarão colocados até ao dia 15. Portanto, quando os professores forem colocados, chegam às escolas com 15 dias de demora, digamos assim. Quais são os problemas que isso acarreta? Há vários problemas que temos aqui. Primeiro, esta questão dos constrangimentos do arranque do ano letivo, que é um problema crónico do nosso sistema educativo. Portanto, todos os anos temos estes problemas na televisão e, enfim, e na sociedade. Neste ano letivo em particular, eu ia pôr essencialmente três questões. Os constrangimentos devem-se essencialmente, em primeiro lugar, aos milhares de professores que estão ainda por colocar e aos milhares de professores que vão naturalmente para o desemprego. Em segundo lugar, há uma outra questão, que é a questão dos professores que aguardam colocação e que estão na mobilidade interna. E depois um terceiro constrangimento, que não se tem falado muito, mas que existe nas escolas, principalmente nos agrupamentos, que é a questão da falta de pessoal não docente. Portanto, estes constrangimentos estão a afetar seriamente o sistema educativo e nós podíamos falar aqui em várias vertentes que estão a ser influenciadas por estes constrangimentos. Em primeiro lugar, há a questão dos professores e das famílias. Portanto, todos os anos temos este drama dos professores que no dia 1 de setembro não sabem, incerteza, o drama do desemprego, o drama da família que não sabe se o professor vai trabalhar perto de casa, se vai para longe. Depois temos uma segunda parte que é muito afetada também, que é a questão das direções das escolas, que não sabem muito bem o que é que vão fazer, quais são os professores com que vão contar, quais são os horários que vão ficar preenchidos ou não. Até porque ainda há quase 2.000 professores que podem rescindir com o Estado. E essa situação ainda não está totalmente resolvida. Neste momento ainda não está. Portanto, vai afetar seriamente também a questão da direção das escolas e os próprios professores. Depois, há uma terceira parte, digamos, que é afetada por esta questão, por estas demoras, que acontecem todos os anos, que são os alunos e as turmas. Portanto, os alunos ficam sem professores, o que cria problemas sistemáticos até fins de setembro. Muitas vezes chegamos ao fim de dezembro e ainda há, por diversas situações, instabilidade, falta de professores nas turmas e questões semelhantes. Em último lugar, são afetados também os pais e encarregados de educação, porque os filhos não têm os professores todos, e os pais são afetados porque muitas vezes não sabem se o filho vai ter aulas, se não vai ter aulas, o que é que vai fazer, o que não vai fazer. Era possível antecipar a resolução desses problemas? A FNE todos os anos insiste, desde o princípio, digamos, do ano civil, em janeiro, fevereiro, estamos a insistir junto do Ministério para que tente resolver estes problemas de uma vez por todas. Até hoje, infelizmente, isso não tem sido possível. Eu reparo que ainda há um mês ou dois estive na Holanda, num seminário, estamos ligados à educação, e em que muitos dos professores de vários países europeus ficam admirados com estas demoras que temos sistematicamente em Portugal. Por exemplo, na Holanda e noutros países, antes dos professores irem para férias, já sabem quais são os horários que vão ter, já sabem quais são as turmas e que tipo de alunos vão ter, no sentido de poderem preparar o ano letivo com antecedência. Em Portugal, temos este problema crónico que acontece todos os anos, infelizmente, e que não tem sido possível, apesar da insistência dos sindicatos, da FNE e de outros, naturalmente, não conseguimos, os sucessivos ministérios não têm conseguido resolver esse problema. Qual é a expectativa que leva para a reunião de hoje? Começam as negociações com o Governo por causa da introdução do inglês. Bem, as expectativas dependem da questão da negociação. Portanto, há aí uma parte do trabalho que tem que ser feito, digamos, pela tutela, não é? Mas as expectativas são boas. Portanto, a FNE naturalmente concorda com esta introdução do inglês, aliás, em seguimento do parecer do Conselho Nacional de Educação. E achamos que é uma medida bastante positiva, mas há que calcular uma série de questões para que a introdução do inglês, em princípio, no ano de 2015, no terceiro ano da escolaridade, aconteça de uma maneira natural e que não, digamos, não vamos
ter problemas que podem acontecer, como sejam a questão das qualificações dos professores, que tipo de professores é que vai poder entrar, digamos, neste novo grupo 120 que vai ser criado, e outras questões, naturalmente, que estão ligadas à introdução do inglês, como é a questão da influência que vai ter na gestão das escolas do primeiro ciclo, e problemas a montante da parte do Ministério, como seja a questão da revisão dos programas, porque isto vai naturalmente influenciar os programas de inglês até ao 12º ano. Portanto, aqui é um trabalho muito grande da parte da tutela, que esperemos que na reunião de hoje, que julgo que às 11 horas, agora com o Ministro da Educação, que se comecem realmente a ver perspectivas de sucesso nesta introdução do inglês no terceiro ano de escolaridade. Todas estas questões podem ajudar a explicar um pouco e, como disse, vivemos uma situação crónica na educação. Os dados que estão hoje na manchete do Jornal de Notícias, quando refere que 1/3 dos jovens portugueses é pobre. Esta questão da pobreza dos jovens é um problema que preocupa muitíssimo a FNE, como a própria GT, naturalmente, e tem variadíssimas vertentes. Na questão dos jovens entre os 20 e 24 anos, portanto, fala-se os números em cerca de 1/3, são 30%, são números que andam dentro da média europeia, à volta dos 32% da pobreza nos jovens neste segmento, digamos, etário. É um problema que nos preocupa imenso e ainda é pior na faixa etária dos 15 aos 34 anos, onde a média em Portugal está de pobreza estar nos 20,4%, bastante acima da média europeia. Estes jovens estão inseridos, digamos, na chamada geração nem ou nini, que são jovens que nem estão a trabalhar, nem estão a estudar, nem estão em formação. Portanto, há estimativas que neste momento em Portugal atinjam entre os 20 e entre os 15 e 34 anos cerca de 400 mil jovens. Um outro problema é que cerca de metade destes jovens não estão inscritos nos centros de emprego. Portanto, é um problema que naturalmente preocupa muitíssimo a FNE e porque tem que ver naturalmente com outra questão, que é a questão da educação e da necessidade de professores no sistema educativo português. Porque sem educação é muito mais difícil conseguir um emprego e muito mais difícil realmente melhorarmos a sociedade, e temos muito que fazer ainda na educação em Portugal. E estimular também estes jovens que acabam por ficar numa situação de indefinição em relação ao futuro. Exatamente. Portanto, sabemos que a situação está difícil mesmo para quem tem habilitações, mas todos os estudos mundiais em educação e que estão, digamos, que são feitos dentro deste segmento etário, mostram que mesmo em questões de desemprego e dificuldade no mercado de trabalho, é sempre uma vantagem o jovem ter uma educação, digamos, avançada e propriamente mais preparada para o mercado de trabalho. Falamos de um outro mercado agora, do mercado de transferências e do mundo do futebol. Faz mexer milhões e hoje vemos várias figuras em destaque na imprensa. Por que é que escolheu este assunto? Eu escolhi este assunto por várias razões. A primeira razão é porque naturalmente gosto de futebol, como muitos milhares de pessoas e milhões em todo o mundo, mas preocupa-me um bocado, digamos, a alienação que está existente, que existe no futebol e com estes milhões todos que giram à volta das transferências, não é? Se pensarmos muitas vezes que, por exemplo, em desportos amadores, em desportos de alta competição, temos jovens que praticamente vão a competições internacionais e não têm muito pouca ajuda do Estado e da sociedade. Preocupa-me muito esta alienação destes milhões todos que andam em volta do futebol. Porque essa é uma situação também da sociedade atual. Como gerir? Nós vemos hoje os jornais, e há pouco estávamos a falar da questão dos jovens e da pobreza na juventude, contrasta precisamente com esta realidade. Exatamente essa questão do contraste. E não só, porque eu julgo que deve haver uma educação, tanto para pais como para adultos, educar os filhos no sentido de que estes números não envolvem facilidades. E que nem todos podem ser um Cristiano Ronaldo a ganhar 100 milhões ou ser transferido por 100 ou mais de 100 milhões de euros, não é? É necessário e nas escolas também deve dar-se atenção a outras modalidades. E nas escolas, exatamente. A nível do desporto escolar, portanto, levar os jovens. Aliás, as escolas fazem um papel muito importante, assim como as autarquias, assim como as associações recreativas e culturais em todo o país. E é um papel praticamente invisível ao nível da sociedade,
porque é muito mais sonante realmente ouvir estes milhões, há muito mais apelo, digamos, a estas avultadas quantias. Mas, se me permite só uma coisa nesta questão das contratações, eu gostaria de assinalar que, do meu ponto de vista pessoal, acho que a maior contratação que tivemos em Portugal foi a do jovem Rubem Neves do Futebol Clube do Porto, e gostaria de frisar a ousadia de um treinador que, contra tudo e contra todos, vai buscar um jovem de 17 anos, que este ano iria possivelmente entrar nos Júniores, ou eventualmente no Sub-19 ou no Sub-21 do Porto, mas que teve a ousadia de pegar num jovem e apostar nele. Portanto, eu gostaria que esta atitude contribuísse para uma mudança de paradigma em Portugal no desporto e que todos os clubes, o Futebol Clube do Porto, o Benfica, o Sporting, todos os clubes de todas as divisões, apostassem mais nos grandes jovens que temos a praticar o futebol, e noutras modalidades, evidentemente, acontece a mesma coisa. Joaquim Santos, muito obrigada por ter vindo à RTP Informação. Bom dia. Obrigado. Bom dia.